Já passei por muita coisa nessa vida de estrada, mas nada me preparou para o que vivi naquela noite na Transamazônica. Se você estiver lendo isso, saiba que não estou aqui para inventar histórias ou te assustar à toa. Eu estive lá, e o que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer um que estivesse no meu lugar. Era uma noite chuvosa, dessas que parece que o céu está desabando. Eu estava voltando de uma entrega em Itaituba, no Pará, com o caminhão pesado de barro e cansaço. A estrada era só lama, buracos e escuridão. O rádio, meu único companheiro nessas horas, não parava de chiar. Estava difícil captar qualquer estação decente, então deixei numa frequência que transmitia apenas um zumbido constante. Depois de horas dirigindo naquela agonia, finalmente ouvi uma voz no rádio. Não era uma transmissão normal, parecia mais uma interferência, mas a voz era clara. Pegue o próximo atalho à direita, estrada mais curta para Santarém. Eu não sabia que havia atalhos naquela região, mas a ideia de cortar caminho me soava tentadora. Sem pensar muito, virei à direita na primeira entrada que vi, uma estrada de terra meio encoberta pela vegetação. No começo tudo parecia normal. A estrada era estreita, mas firme. A chuva continuava batendo no para-brisa e eu seguia com cuidado. Mas à medida que eu avançava, algo estranho começou a acontecer. O som da chuva parecia diminuir, como se estivesse sendo abafado por uma força invisível. Olhei para o relógio no painel, mas os ponteiros haviam parado. O silêncio se tornou opressor, pesado, e o farol do caminhão parecia não conseguir penetrar a escuridão adiante. Foi quando percebi que estava completamente sozinho. A estrada, que antes estava cheia de poças e lama, agora parecia seca, como se a tempestade tivesse sido apenas uma ilusão. O rádio começou a emitir estática novamente, mas dessa vez eu podia ouvir sussurros. Eram palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que me causavam um mal-estar profundo. Senti um calafrio subir pela espinha, como se estivesse sendo observado por milhares de olhos ocultos. Tentei acalmar os nervos, dizendo a mim mesmo que era só a imaginação pregando peças, que estava cansado demais para pensar direito. Mas à medida que o tempo passava, a estrada não terminava. Olhei para o retrovisor e percebi que tudo atrás de mim era escuridão, como se o caminho que eu tinha percorrido tivesse desaparecido. E à frente, o caminho parecia se estender para o infinito, sem sinal algum de saída ou de qualquer sinal de civilização. Comecei a ouvir barulhos, batidas secas nos lados da cabine, como se algo estivesse tentando entrar. Acelerava, mas a sensação de que estava sendo seguido só piorava. As batidas continuavam, e eu jurava que via sombras correndo ao lado do caminhão, como vultos deformados que surgiam e desapareciam na escuridão. Acelerei mais, o motor rugindo contra a força invisível que parecia querer me prender naquela estrada maldita. De repente, o rádio voltou a sintonizar uma estação e a mesma voz que me guiou até ali disse: "Bem-vindo ao caminho para o inferno." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não havia como voltar atrás. Tudo ao meu redor começou a mudar. As árvores pareciam retorcidas, como mãos esqueléticas que se estendiam para o céu. O ar dentro da cabine ficou pesado, denso, quase irrespirável. Eu sabia que precisava sair dali, mas a estrada não tinha fim. Não havia para onde fugir. Em meio ao desespero, comecei a rezar, algo que não fazia há anos. E foi nesse momento, quando minhas palavras de súplica ecoavam dentro da cabine, que vi uma luz à distância. Acelerei em direção a ela, sem saber se era uma saída ou uma armadilha, mas era a única esperança que eu tinha. Quando finalmente cheguei perto da luz, percebi que era a entrada de um túnel, mas não era um túnel comum. As paredes pareciam pulsar, como se fossem feitas de carne viva, e o cheiro de enxofre invadiu o caminhão. A voz no rádio riu, um som grotesco que parecia vir de todos os lados.
e então o túnel começou a se fechar atrás de mim, como uma boca se preparando para devorar sua presa. Fechei os olhos e acelerei com tudo o que o caminhão tinha. Ouvi gritos, barulhos horríveis, mas continuei, até que senti um impacto forte e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta à estrada principal, o motor ainda funcionando, mas o caminhão parado no acostamento. O rádio estava desligado e o relógio voltara a funcionar. A chuva havia cessado e o sol começava a surgir no horizonte. Olhei em volta, tentando entender o que havia acontecido, mas não havia sinal de nada do que vi naquelas horas que pareciam ter durado uma eternidade. Cheguei em casa no dia seguinte, sem coragem de contar para ninguém o que havia vivido. Até hoje, não sei se foi um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço, ou se realmente estive no limite entre este mundo e o inferno. Mas uma coisa é certa, nunca mais saio da rota, não importa o que me digam. Porque naquela noite eu aprendi que há lugares onde a estrada pode te levar, dos quais nem todos conseguem voltar. Eu já rodei por esse Brasil inteiro, vi coisas que muitos duvidariam, mas nenhuma experiência foi tão marcante quanto aquela noite perto de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Estou escrevendo isso com a certeza de que, se eu não tivesse vivido, jamais acreditaria. Mas aconteceu, e eu estou aqui para contar. Era um dia como qualquer outro na BR-428. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de um vermelho profundo. Eu estava voltando de uma entrega no interior, levando meu caminhão de volta para casa, em Juazeiro, na Bahia. A estrada era longa e deserta, e o rádio chiava, como se até as ondas de som evitassem aquele trecho. Eu tinha acabado de passar por um vilarejo quando o motor começou a engasgar. Não era a primeira vez que o velho caminhão dava sinais de cansaço, mas daquela vez o problema parecia mais sério. Reduzi a velocidade e procurei um lugar seguro para parar. Foi quando vi, no meio do nada, um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. Não era grande coisa, apenas uma bomba solitária e uma pequena construção que parecia ser uma loja de conveniência. Parecia a solução para o meu problema. Então não hesitei em encostar. Ao descer do caminhão, notei que o lugar estava estranhamente silencioso. Nenhum som de animais, nenhum vento, apenas um silêncio opressor. Caminhei até a loja, mas ao abrir a porta, o rangido das dobradiças ecoou como um grito abafado na noite. Lá dentro, o ambiente estava escuro, com poucas lâmpadas funcionando. Atrás do balcão, um homem velho me encarava com olhos cansados, mas havia algo de errado naquele olhar, como se ele estivesse olhando através de mim em vez de para mim. Preciso de um pouco de diesel e de uma verificada no motor, eu disse. Ele assentiu, mas não disse uma palavra. Pegou um pano, limpou as mãos engraxadas e saiu da loja em direção ao caminhão. Enquanto ele verificava o motor, eu aproveitei para esticar as pernas e dar uma olhada no lugar. A loja era pequena, com prateleiras cheias de itens empoeirados. Um rádio antigo tocava uma música triste, quase inaudível, como se as notas estivessem se desfazendo no ar. Peguei uma garrafa de água, paguei no balcão e voltei para ver o que o velho tinha descoberto. Ele estava parado ao lado do motor, com a chave de fenda ainda na mão. Quando me aproximei, disse finalmente algo. O caminhão está bem, só estava precisando de um descanso. Aquilo não fazia sentido, mas antes que eu pudesse responder, ele continuou. A estrada à frente é traiçoeira, principalmente à noite. Cuidado com as encruzilhadas, nem tudo que você vê é real. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu voltava para a estrada. Não pude evitar pensar no que ele quis dizer com nem tudo que você vê é real. Mas sacudi a cabeça, tentando me concentrar. Eu já estava cansado, e cansaço pode fazer qualquer um ver coisas. Mas acredite,
Eu não estava preparado para o que aconteceu em seguida. Quando voltei para a BR-428, a escuridão já havia tomado conta da estrada. As poucas luzes dos postes pareciam mais distantes, e o céu estava sem estrelas, coberto por uma névoa densa. Foi então que avistei ao longe uma encruzilhada. Na medida em que me aproximava, algo começou a parecer errado. Era como se a estrada estivesse se distorcendo, as luzes piscando como se quisessem me avisar de alguma coisa. Reduzi a velocidade e assim que cheguei à encruzilhada, vi uma figura parada no meio do caminho. Era uma mulher, vestida de branco, com os cabelos longos caindo sobre o rosto. Parei o caminhão bruscamente, o coração batendo na garganta. Abri a janela e perguntei se ela precisava de ajuda, mas a mulher não respondeu. Ela apenas levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios, que brilhavam de uma forma sobrenatural. Foi então que entendi que aquilo não era uma pessoa viva. O medo tomou conta de mim, e quando voltei a olhar para frente, a encruzilhada não estava mais lá. No lugar dela, havia apenas uma estrada reta, cercada por sombras que pareciam se mover. A mulher havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas o silêncio, aquele mesmo silêncio opressor do posto, estava de volta. Acelerei o caminhão, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Passei por mais algumas curvas e cada uma delas parecia me levar mais fundo em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O ar dentro da cabine estava pesado, como se algo invisível estivesse me pressionando, tentando me forçar a parar. Mas eu continuei, com o velho caminhão rugindo na escuridão, até finalmente avistar as luzes de Petrolina ao longe. Quando cheguei em casa, naquela madrugada, desabei na cama, sem conseguir tirar da cabeça o que havia acontecido. No dia seguinte, fui até a oficina para revisar o caminhão, e o mecânico me disse algo que me gelou o sangue. O motor estava em perfeitas condições, como se tivesse sido recém-revisado, mas eu sabia que não era isso que havia acontecido. Desde então evito aquela estrada à noite e quando preciso passar por lá, sempre rezo antes de sair, porque sei que nem tudo na BR-428 é o que parece. Se você encontrar uma encruzilhada no meio do nada, continue em frente e não pare, mesmo que algo ou alguém tente te convencer do contrário. Porque nem todos que cruzam aquela encruzilhada voltam para contar a história. Eu sei que muitos aqui vão achar que estou exagerando ou que minha mente estava pregando peças em mim por conta do cansaço, mas eu juro, por tudo que há de mais sagrado, que o que vou relatar aconteceu de verdade. Era uma noite comum na BR-381, aquela estrada maldita que corta Minas Gerais, conhecida como a Rodovia da Morte. Eu estava indo de Belo Horizonte para São Paulo, uma rota que já conhecia como a palma da minha mão. Mas naquela noite, algo me levou a um lugar que eu nunca deveria ter parado. A viagem estava tranquila até então. Poucos carros na estrada, o que é comum naquela hora da madrugada. Mas eu estava com sono e precisava dar uma parada para abastecer e tomar um café forte. Foi aí que vi o letreiro velho e enferrujado de um posto de gasolina que eu nunca tinha notado antes. O estranho é que eu já havia passado por ali várias vezes e nunca tinha reparado naquele lugar. Mas o cansaço me fez ignorar qualquer sinal de alerta. Quando entrei na estrada de terra que levava ao posto, o lugar parecia mais deserto do que eu imaginava. As bombas de gasolina estavam lá, cobertas de poeira, como se ninguém as usasse há muito tempo. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a luz fraca de uma lâmpada balançando sobre a entrada de uma pequena loja de conveniência. Desci do caminhão com uma sensação estranha. Algo no fundo da minha mente me dizia para dar meia volta e seguir em frente, mas eu precisava daquele café. Comecei a abastecer o caminhão, e enquanto o tanque enchia, percebi uma figura parada na porta da loja. Era um homem, magro e alto, com uma expressão que eu não consegui decifrar de imediato.
Ele usava um macacão surrado e um boné que escondia parte de seu rosto. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio na espinha. Ele não se moveu, não disse nada. Apenas ficou ali me observando em silêncio. Depois de encher o tanque, caminhei até ele, tentando parecer o mais casual possível. Perguntei se havia café na loja, mas ele não respondeu. Apenas apontou para dentro com um movimento lento e pesado, como se estivesse cansado. Entrei na loja, e a primeira coisa que notei foi o cheiro de mofo e a aparência envelhecida dos produtos nas prateleiras. O café estava em uma garrafa térmica velha sobre o balcão. Mesmo hesitante, servi uma xícara. Quando voltei para pagar, o homem estava no mesmo lugar, imóvel como uma estátua. Entreguei o dinheiro e ele o pegou sem sequer olhar para mim. Aquilo me deixou inquieto, mas não queria ficar ali mais tempo do que o necessário. Subi no caminhão e voltei para a estrada, sentindo que algo não estava certo. A princípio, tudo parecia normal, até que percebi que o ponteiro do combustível não se movia. O marcador indicava que o tanque ainda estava cheio, como se eu não tivesse rodado nenhum quilômetro. Mas eu sabia que já havia passado por várias curvas, cruzado pontes, e o tempo simplesmente não parecia avançar. Foi quando os sussurros começaram. No início eram baixos, indistinguíveis, como se o vento estivesse falando comigo. Mas aos poucos, as vozes ficaram mais claras, chamando meu nome, repetindo palavras que eu não conseguia entender. Olhei pelo retrovisor e vi na escuridão figuras se movendo ao longe, sombras que pareciam correr ao lado do caminhão, mas que desapareciam assim que eu olhava diretamente para elas. O pior momento foi quando olhei para o relógio no painel. Ele estava parado. As horas não passavam. A estrada parecia se estender infinitamente à minha frente, sem fim à vista. Era como se eu estivesse preso em um loop, dirigindo sem rumo, enquanto as vozes ficavam cada vez mais altas, mais insistentes. Desesperado, decidi voltar ao posto. Tinha que entender o que estava acontecendo. Mas quando finalmente cheguei lá, a visão me deixou sem palavras. O posto estava completamente destruído, como se tivesse sido abandonado há décadas. As bombas estavam tombadas, a loja de conveniência era apenas um amontoado de escombros e não havia sinal do homem que havia me atendido. Naquele momento tudo fez sentido de um jeito perturbador. Eu nunca devia ter parado naquele posto. Algo naquele lugar não era deste mundo, e de alguma forma eu consegui escapar antes que fosse tarde demais. Mas as vozes, as figuras na estrada, eu sei que elas ainda estão lá, esperando por outro caminhoneiro desavisado. Eu saí dali o mais rápido que pude e nunca mais voltei a usar aquela rota. Agora, toda vez que alguém fala sobre a BR-381, eu aviso. Se você ver um posto de gasolina abandonado, continue dirigindo. Não pare, porque ao contrário de mim, você ainda tem a chance de chegar ao seu destino.